Então aqui a gente está com a planilha de evolução do rebanho, tanto para caprino quanto para ovinos, e a gente vai iniciar o preenchimento dela. Lembrando que aqui o preenchimento dela, essa planilha tá para, digamos, a gente fazer de forma organizada o mapeamento do andamento de todo o rebanho durante esse período. A gente vai iniciar com um determinado rebanho X e quer chegar em um determinado rebanho Y. Então é bom que a gente tenha essa planilha para a gente conseguir acompanhar direitinho, calcular a taxa de mortalidade, fertilidade, quantos nascem, quantos morrem, para no final a gente saber uma estimativa de aproximadamente em quantos animais a gente vai chegar. No caso aqui é para caprinos e ovinos, por isso que aqui está iniciando 2018 até 2025, né? Sendo que cada coluna aqui está indo de 8 em 8 meses, porque é o tempo em que os caprinos e ovinos, é o tempo de parto entre cada caprino e ovino. Em cada 8 meses ele pode ter uma cria. Então supondo que a gente iniciará com um rebanho de 40 matrizes, a gente irá comprar 40 matrizes e a gente vai no rebanho a gente vai colocar a quantidade de reprodutores equivalente à proporção de 1 para 20, um reprodutor para cada 20 matrizes. Então se a gente comprou 40 matrizes e se a proporção é de 1 para 20, então que a gente vai iniciar com 2 reprodutores. Então vai ser necessário 2 reprodutores inicial. Então nosso rebanho é esse. Aqui nessa parte aqui a gente coloca a quantidade de matrizes, aqui de reprodutores. É a primeira coisa que a gente faz. Aqui vai ser a gente calcular a taxa de fertilidade, mortalidade, taxa de substituição, de reposição, descarte, venda e compra. Então depois que a gente sabe a quantidade do nosso rebanho, que vai iniciar 40 matrizes e 2 reprodutores, a gente vai saber quantos irão morrer. Então que a gente vai aqui para a taxa de mortalidade. A primeira coisa que a gente faz depois de estabelecido o rebanho, que vão ser 40 matrizes e 2 reprodutores, a gente vai calcular a taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade já tem as porcentagens aqui sugeridas, então a gente vai utilizar ela, tá certo? Essas porcentagens sugeridas aqui, no caso de matrizes, é de 4%. Então que a gente tem 40 matrizes, se 4% dessas matrizes irão morrer, é uma estimativa, né? Então o que a gente pode fazer a gente pode fazer o cálculo da seguinte forma. Pode pegar 40 matrizes e multiplicar por 4%. 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100, que 4 dividido por 100 dá 0,04. Que aqui dá igual a 1,6 matrizes que irão morrer. 1,6 está mais próximo de 2 do que de 1. Então que a gente vai colocar que irão morrer 2 matrizes. Depois de calculado quantas matrizes irão morrer, a gente vai calcular quantos reprodutores irão morrer. Então como tem 2 reprodutores, vezes 0,04, aqui o resultado vai dar 0,08 reprodutores irão morrer. Como esse número está muito longe de 1, a gente coloca como que não irá morrer nenhum reprodutor, certo? Isso até bastante tempo irá permanecer com nenhum reprodutor morrendo, porque como só são 12, a probabilidade de algum morrer é muito baixa. Então que aqui a gente já calculou quantas matrizes irão morrer, que são 12, e quantos reprodutores que foram nenhum. Depois de calculado isso, a gente vai calcular quantas fêmeas irão parir. Então irão dar cria. Aqui a taxa de fertilidade é de 80%. Então o que a gente vai fazer o cálculo de 80% das matrizes que ainda estão vivas, quantas dessas matrizes irão dar cria. Lembrando que a gente vai considerar para essa planilha barrigada dupla. Irão dar cria de 2 filhotes de uma vez só. Sendo que como tem 50% de nascer macho e 50% de nascer fêmea, % de chance, né, de nascer macho ou fêmea, a gente vai considerar que a metade dos filhotes que irão nascer serão machos e a outra metade será fêmea. Então que calculando, tinha 40 matrizes, morreram 2, ficaram 38. Então que a gente vai calcular aqui 38 vezes 80%, é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que dá 0,8. Que aqui dá igual a 30,4 matrizes. Está mais próximo de 30 do que de 31. Então que aqui a gente vai colocar que 30 matrizes irão dar cria, né?
Como 30 matrizes irão da cria, cada um com 2, vão ser 60. Só que a metade é macho e a metade fêmea. Então que aqui na fertilidade, macho de 0 a 6 meses, que foi esses que nasceram agora, será 30. E fêmea de 0 a 6 meses será 30 também. Fêmea de 7 a 12 meses não tem nenhuma ainda, porque essas fêmeas aqui acabaram de nascer. Então que não tem 7 meses ainda. Vai ter no próximo mês. Vai ter nessa próxima coluna. Mas até então não tem. Depois que a gente fez isso, já preencheu praticamente boa parte aqui da planilha. Fêmeas jovens de 13 a 18 meses a gente ainda não tem, certo? Aqui a gente vai iniciar mais para baixo aqui. Macho de 0 a 6 meses, a taxa de mortalidade a gente já pode calcular, a gente sabe que nasceu 30, então irá morrer 10%. 10% de 30 dá 3. Se você pegar aqui 30 vezes 0,1, vai dar igual a 3. Então que morreram 3 machos e 3 fêmeas. A gente já tem a taxa de mortalidade de machos e fêmeas de 0 a 6 meses. Fêmea de 7 a 12 meses, a gente ainda não tem nenhuma, então não morreu nenhuma. Como também de 13 a 18, se não tem nenhuma, não morre nenhuma. Taxa de substituição. Aqui a gente vai substituir aquelas matrizes que não deram cria. Como é que a gente vai saber quantas não deram cria? A gente vai ver quantas matrizes fêmeas paridas tem, certo? E vai ver quantas vivas tem ao todo. Então quantas vivas tem, quantas deram cria. A gente sabe que eram 40, morreram 2, então ficaram 38. Só que 30 deram cria. Então que de 30 para 38 são 8. Então quer dizer que 8 matrizes não deu cria. Então essas 8 matrizes a gente vai substituir. E reprodutor. A gente não vai substituir nenhum reprodutor, porque a gente substitui quando o reprodutor, por exemplo, está velho. Então que a gente não vai substituir porque o rebanho é novo. Então 0. Reposição. Aqui a gente vai repor as matrizes que... a gente vai repor as matrizes que morreram e os reprodutores que morreram. Como não morreu nenhum reprodutor aqui embaixo, eu vou colocar 0. E as matrizes que morreram, a gente viu lá em cima que foi 2, né? Então que a gente vai repor essas 2 matrizes que morreram. Taxa de descarte. Nessa taxa de descarte a gente vai fazer o cálculo de quantos machos a gente vai descartar, machos jovens. Esses machos jovens são aqueles que nasceram 30, morreram 3. Então que são 27 que a gente vai descartar. Esses machos a gente pode descartar todos. As fêmeas a gente, dependendo de cada situação, a gente considera como se a gente não descarta fêmea, certo? Macho adulto também a gente não vai descartar nenhum. Fêmeas jovens, as que nasceram, não vai descartar nenhuma. Agora fêmeas adultas, essas fêmeas adultas a gente vai descartar sim aquela taxa de substituição. No caso, as fêmeas que não produziram, não deram cria, a gente vai descartar. Então vão ser 8. A gente vai descartar todas que não deram cria, que está aqui em cima. A venda. Aqui na taxa de venda, a gente vai vender a quantidade de machos que a gente vai vender. São aqueles filhotes que nasceram e permaneceram vivos. No caso são 27. São 27 ao todo, né? Como a gente viu aqui em cima, machos jovens para o descarte são 27. Então esses 27 a gente vai vender. Total de fêmeas que a gente vai vender. A gente vai vender essa taxa aqui, essas 8 fêmeas que a gente não conseguiu, que elas não conseguiram dar cria. Então que essas 8 também vão ser vendidas. E aqui o total ao todo, 27 com 8 dá 35. Então aqui a gente vai vender 35 animais ao todo. Reprodutor a gente não vai comprar nenhum, até mesmo porque o nosso está jovem e nenhum morreu. Então aqui dessa forma a gente preencheu a primeira coluna aqui, que foi de janeiro a agosto de 2018, aqui no caso, janeiro a agosto de 2018, a gente fez a relação de todo o rebanho, como iria prosseguir. Então aqui no próximo vídeo aí pode ser falado sobre esse de setembro a abril, que a gente vai iniciar com o rebanho de fêmeas que pariram, aqui 30, vem aqui para cima e inicia tudo novamente. Com 2 reprodutores, com 30 fêmeas, a gente vai iniciar o preenchimento dessa coluna aqui de setembro de 2018 a abril de 2019, que dá um total de 8 meses, que é aquele período que eu falei inicialmente.